E nos próximos capítulos da novela O Rei do Gado, Luana será acusada por tentar matar o seu tio Jeremias. Rafaela ficará toda feliz ao saber que Luana está sendo acusada. Só que Luana terá uma atitude inesperada e com isso irá revelar algo que surpreenderá a todos. Porém, quando Jeremias descobrir que Luana fugiu, ele irá atrás dela. E Judite vai implorar para que Jeremias não faça nada contra a moça. Porém, o que irá acontecer vai deixar todo o público revoltado. Aqui é o seu canal Las Reprises e bora pro vídeo! Na sede da fazenda dos Berdinazzi, Rafaela e Judite conversam na cozinha, quando Luana de repente aparece. Luana, ao perceber que as duas estão ali, ela vira as costas e volta para o quarto. Em um clima não muito bom, Judite e Rafaela se entreolham e a malvada vilã fala: "Essa daí, Judite, se pudesse, me matava." Muito astuta, Judite fala: "Por isso que eu acho que vocês devem voltar lá para a fazenda nova." Pensativa, Rafaela diz: "Depois que o tio Jeremias tirar aquela história limpo, não vai ser a mim que ele vai me mandar embora não, Judite." Judite com convicção responde a Rafaela: "Mas eu acho muito difícil ele acreditar que ela fez uma traição com o tio dela." Sorrindo com sarcasmo, Rafaela responde: "Ela engana muito bem, Judite, com aquela cara de santinha toda emburrada." Judite, com ar de dúvida, encara Rafaela com todo receio. Enquanto isso, já no quarto, Luana conversa consigo mesma: "Ara, minha Nossa Senhora, mas eu não vou conseguir continuar vivendo nessa casa, mas eu não consigo mais nem olhar na cara daquela... aquela farsa, mentirosa, fingida, ai que raiva." Algum tempo depois, o delegado Valdir chega na fazenda para conversar com o seu Jeremias. E não perdendo a oportunidade, Rafaela permanece ao lado de Jeremias para ter a certeza que seu plano está dando certo. Olhando para o delegado Valdir, Rafaela pergunta: "E a Marieta?" Olhando fixamente para Rafaela, o delegado responde: "A situação da sua prima Marieta não é nada boa, né? Ela está como cúmplice da tentativa de homicídio do seu próprio tio." Falando isso, o delegado Valdir olha para Jeremias e o fazendeiro, totalmente contrariado, abaixa sua cabeça e permanece em um profundo silêncio. Astuta, Rafaela pergunta: "E o que o senhor vai fazer, tio?" Respirando profundamente, o velho Jeremias responde com tristeza: "Morrer. O tio agora só queria morrer." Atencioso, o delegado Valdir pede: "Seu Jeremias, será que eu posso falar com a sua sobrinha Marieta?" E Jeremias, sério, diz: "Rafaela vai chamar sua prima Marieta." Não gostando nada disso, mesmo assim Rafaela vai em direção ao quarto de Luana. Jeremias, respirando profundamente, sofre em silêncio essa grande dor. Judite, querendo ajudar, rapidamente entra no quarto da jovem, querendo dar conselhos a Luana. As duas então ficam ao lado do berço, conversando. Muito séria, Judite diz: "Você tem que pensar no seu filho, Marieta. Pensa no quanto que seu tio quer essa criança." Triste, Luana responde com a voz embargada: "Mas eu acho que Dona Judite está certa. Mas eu vou tentar ficar calma." Sorrindo, Judite lhe dá forças. Porém, nesse exato momento, alguém começa a bater na porta do quarto. É Rafaela vindo chamar a Luana. Abrindo a porta e olhando para as duas que estão ali no quarto, Rafaela, sem hesitar, avisa: "O delegado Valdir está chamando você lá na sala, Marieta Berdinazzi." Assustada, Judite diz: "O delegado?" Se levantando, Luana encara Rafaela com dúvidas. A vilã, olhando para Luana, então a provoca: "É melhor ela ir preparada." Dizendo isso, Rafaela sai e fecha a porta. Luana, preocupada, olha para Judite e pergunta: mas o que ele quer comigo?" Se aproximando de Luana, Judite olha no fundo dos seus olhos e comenta: "Seja o que for, procure ficar calma. Vamos lá, vamos." Respirando profundamente, Luana caminha ao lado de Judite. As duas chegam na sala de estar, aonde está Jeremias e o delegado Valdir. De cara fechada, Jeremias nem olha para a sobrinha e séria, Luana pergunta: "Mas o que foi, tio?" Porém, Jeremias continua em silêncio e o delegado Valdir toma a frente e fala:
A senhora vai ter que me dar algumas explicações, senhora Marieta. Séria, Luana questiona. Ora, mas que explicação? Olhando para Luana, o delegado Valdir responde. Eu gostaria de conversar com a sua sobrinha a sós, seu Jeremias. Por favor, eu posso? Mesmo contrariado, Jeremias concorda com isso. Va bene, va bene. Com certa dificuldade, Jeremias levanta da sua poltrona e caminha, atravessando toda a sala de estar. E passando por Luana, ele para e encara a sobrinha com os olhos cheios de lágrimas. Triste e decepcionado, Jeremias caminha pelo corredor, ao lado de Judite. Também triste, Luana tenta disfarçar os seus sentimentos e, levantando a cabeça, ela pede: mas o delegado pode falar? Andando pela sala, o delegado Valdir tenta achar as palavras certas para falar com Luana. Então ele diz: essa é uma situação muito constrangedora, senhora Marieta. Porém, eu tenho que cumprir a minha obrigação. Olhando sério, Luana indaga: mas o que o delegado quer saber? O delegado Valdir então continua: a senhora deve saber das acusações que pesam contra a senhora, não sabe? E olhando seriamente nos olhos do delegado Valdir, Luana responde determinada: Ara, mas isso é tudo mentira. Então, respirando fundo, o delegado Valdir comenta: mas agora nós temos a prova de que a bala que quase matou seu tio saiu daquela arma que ele tem guardada lá no quarto dele. Olhando séria para o delegado Valdir, Luana rebate: Ara, mas o que tem isso? Eu nunca buli nela. O delegado Valdir então diz: a senhora nega que a senhora entregou aquela arma para o senhor Bruno Mezenga? Olhando espantada, Luana confirma convicta: Ara, mas eu nego, e não foi Bruno não que atirou no tio. Olhando para Luana, o delegado Valdir diz: mas isso ele vai ter que me provar, não é? E Luana, perdendo a paciência, diz ao delegado Valdir: Ara, mas eu tô falando a verdade. Delegado Valdir, suspirando profundamente, olha para a jovem e fala: mas eu quero acreditar na senhora, dona Marieta, mas eu quero que a senhora me explique. Primeiro, por que e como que a senhora encontrou aquela bala no cafezal? E depois, e mais importante, por que a senhora enterrou aquela bala aqui perto da casa? Olhando espantada, Luana se defende: Ara, mas eu não fiz isso não. Falando sério, o delegado rebate: mas viram a senhora enterrando aquela bala, senhora Marieta. Espantada, Luana pergunta: Ara, mas quem viu? Valdir, fechando os olhos, diz: a sua prima, Rafaela. Luana, já com o sangue fervendo, ela responde: Ara, mas ela tá mentindo. Pensativo, o delegado Valdir volta a caminhar pela sala e, escolhendo muito bem as palavras, ele diz: mas as evidências estão cada vez mais contra a senhora, dona Marieta. A partir do momento em que a senhora abriu a janela para o senhor Bruno Mezenga entrar nessa casa. Luana, com os olhos marejados, se aproxima do delegado Valdir e fala para ele sem titubear: Ara, mas isso eu fiz mesmo. Sério, o delegado Valdir pergunta: e ele não saiu com aquela arma pela janela dessa casa? Encarando o delegado, Luana diz: Ara, mas ele não saiu com aquela arma, não. Colocando a mão no queixo, o delegado Valdir comenta: mas ele foi visto naquela manhã, saindo dessa casa, levando uma arma embrulhada em uma manta. Muito irritada, Luana diz ao delegado: Ara, mas isso é mentira. E olhando nos olhos dela, o delegado Valdir então questiona: a senhora não nega que o seu Bruno Mezenga odeia o seu tio, não é? Séria, Luana diz: Ara, mas eu não nego não. Astuto, o delegado diz: e a senhora sabe que foi o filho dele que matou o Dr. Fausto? E que foi a sua prima, Rafaela, que entregou aquela mesma arma para que ele cometesse aquele crime? Luana, conhecendo muito bem Rafaela, diz ao delegado: Ara, mas ela pode estar mentindo? O delegado, muito esperto, então pergunta: mas e por que ela faria isso, dona Marieta? Se, assumindo essa atitude, ela está confessando que participou daquele crime? Não sabendo responder, Luana repete somente a verdade: Ara, mas não fui eu que armei o pai dele. Mas eu não vi bala nenhuma e eu também não enterrei bala nenhuma. E o meu tio
Não acredito em mais nenhuma palavra que o senhor está dizendo. Olhando então para o chão, delegado Valdir respira fundo e diz a Luana: tanto acredita, dona Marieta, que instantes atrás o seu tio manifestou a vontade de morrer. E tão decepcionado que ele está com a senhora, ele se sentiu apunhalado pela pessoa que ele mais ama nessa vida. Com os olhos cheios de lágrimas, Luana encara o delegado Valdir sem piscar. Depois, abaixando a cabeça, Luana engole o choro, vendo que perdeu o controle da situação. Triste e decepcionada, então Luana diz: mas se o senhor acredita nisso, seu delegado, então pode levar eu preso, que eu não vou querer mais viver nessa casa. Tão preocupado quanto Luana, o delegado Valdir solta um pesaroso suspiro e encara. Luana está com o rosto todo vermelho e não titubeia diante do delegado. Tão sério, o delegado Valdir diz: talvez eu tenha que fazer isso, dona Marieta, mas não agora. Primeiro eu tenho que pegar o seu Bruno Mezenga e depois disso eu vou colocar a senhora e ele frente a frente. Terminada a conversa, Luana volta para o seu quarto. Minutos depois, Judite aparece com uma bandeja, trazendo uma refeição para ela. Batendo na porta, Judite a chama. Marieta, abre a porta, eu trouxe o seu almoço. Vendo que ninguém responde, Judite, impaciente, volta a bater na porta. Marieta, oh Marieta, abre a porta, vai ficar sem comer? Pensa no seu filho. Marieta, abre a porta. Ô diacho, será que ela agarrou no sono? Judite, então preocupada, retorna para a sala de jantar, onde todos estão almoçando. E olhando para Jeremias, Judite fala: seu Jeremias, ela não abre a porta. Ela fez de conta que nem me ouviu batendo. Impaciente, Jeremias então diz: Madonna mia, mas essa ragazza ela tem que comer. Olhando sério para Jeremias, Judite então diz: leva o senhor a comida para ela, quem sabe o senhor ela atende. Não gostando da ideia, Rafaela então diz: o senhor não vai fazer isso, vai? Encarando Rafaela, Jeremias diz seriamente: e eu vou, ecco, e eu vou. Jogando então o guardanapo sobre a mesa, Jeremias empurra sua cadeira e então se levanta. Pegando a bandeja das mãos de Judite, ele segura em uma das mãos enquanto se apoia na bengala com a outra. E mesmo com grande dificuldade, Jeremias se esforça para fazer isso com cuidado. Olhando para tudo isso, Rafaela se enche de ódio e inveja. E Judite, olhando, percebe tudo isso, porém nada diz. Então, virando o rosto, Rafaela diz com ódio: depois de tudo que ela fez com ele está todo preocupado com ela. Não aguentando, então Judite responde: é porque ele tem certeza que é sobrinha dele, né? Com ódio no olhar, Rafaela então diz: você está querendo dizer então o que com isso, Judite? Olhando seriamente para Rafaela, Judite, irônica, diz: eu? Nada, uai. Quem sou eu para falar alguma coisa? Tavinho, então, muito irritado, diz: eu já estou cheio dessa história. Eu vou cuidar da minha vida. Enquanto isso, Jeremias chega na porta do quarto de Luana e com todo cuidado ele chama: Marieta, Marieta, é o tuo tio. Marieta, per favore, abre essa porta. Eu trouxe o teu almoço. Abra a porta, Marieta. Nós precisamos conversar. Ninguém responde do outro lado, deixando assim Jeremias todo nervoso. Já irritado, Jeremias diz: abre essa porta, cáspita. Você não pode ficar sem comer. Enquanto Jeremias grita, dentro do quarto já não tem mais ninguém. Então Jeremias volta com o prato de comida para a sala de jantar. Vendo que ele voltou, Judite então questiona: o senhor, ela também não atendeu? Será que aconteceu alguma coisa com ela? Jeremias então responde: ela só não quer falar com o tio dela. Preocupada, Judite comenta: mas comigo também ela não quis falar. Será que não é melhor a gente abrir aquela porta de qualquer jeito? Pensativo, Jeremias então comenta: mas só se eu arrombar ela, Judite. Judite olhando então diz: então a gente arromba ela. Decidido então, Jeremias chama: andiamo, andiamo. Chegando em frente à porta, Jeremias dá um chute nela e ela se abre. E para seu espanto e o de Judite, eles veem que Luana não se encontra mais lá.
Nessa hora, Luana está correndo entre o meio dos pés de café, segurando a sua barriga, procurando uma saída. Enquanto isso, lá na casa, Jeremias olha para a janela e diz, assustado: Ela foi embora, Judite. Judite então diz: Ela não deve estar longe, seu Jeremias. Bota a gente atrás dela. Andando o mais rápido que pode, Jeremias então lamenta: Madonna mia, santo Dio. Enquanto isso, Luana apressada procura a saída do cafezal, que mais parece um labirinto. Luana então diz a si mesma: Ara, mas meu filho não vai nascer aqui. É ódio demais, mas meu filho não vai nascer no meio deles. Meu filho não há de ser Berdinazzi e nem Mezenga. Meu filho há de ser só meu. Maldito seja os Berdinazzi, maldito seja os Mezenga. Terminando de falar isso, Luana encontra a saída do cafezal e pega a estrada, como ela diz. Agora a gente gostaria de saber: Luana fez o certo ao fugir da casa de Jeremias após tanta desconfiança de seu tio? O que você acha? Ela deve voltar para a casa de Bruno Mezenga? Ou o que ela disse que vai fazer é o melhor caminho para a vida dela? Deixe a sua resposta aí nos comentários. Aproveita, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para que toda vez que tivermos um vídeo novo, o YouTube possa avisar para você. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!